Como juntar 100 mil reais? Como juntar seus primeiros 100 mil reais em ações, fundos imobiliários ou até mesmo na renda fixa? Como juntar 100 mil reais do jeito certo? E será que existe um jeito certo realmente? Você vai sair desse vídeo com um bom direcionamento sobre isso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo. Por que eu pensei? O YouTube ele já está cheio de vídeo com essa mesma proposta, essa mesma pegada. Como fazer isso, como fazer aquilo, fácil, blá, 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 coisa e tal. Sabe qual que é o problema desse tipo de vídeo, na minha opinião? É que geralmente é muito genérico. Você sabe que o vídeo é genérico e superficial, você deve saber disso. Quando você vê um vídeo, 5 passos para você fazer tal coisa, 5 passos para você fazer aquilo, e o vídeo dura 10, 15 minutos e é como se você simplesmente tivesse lido um post com 2 imagens, meia dúzia de frases em poucos segundos. Esses passos aqui que tinha que fazer, é tão simples assim, isso aqui eu já sabia. Se eu soubesse que era isso, nem tinha visto o vídeo. Um dia depois, o conteúdo ele já foi varrido da sua memória, porque é bem parecido com o que você já está acostumado a ver por aí. E aí eu fiquei pensando, será que eu gravo, não gravo? Como que eu posso fazer um vídeo sobre isso entrando dentro do caminho e não focando apenas em mostrar os passos de forma superficial e genérica? Como que eu posso fazer esse tipo de vídeo? Como eu posso fazer um vídeo pensando em você que vai assistir e não pensando em mim como criador de conteúdo? Eu quero postar um vídeo sobre isso que vai me dar pouco trabalho para fazer, vai gerar um punhado de visualizações e tá bom, é isso mesmo que eu quero fazer. Não tá bom. Então vamos ver se eu consigo, mas já adianto que vamos dividir essa missão em 5 passos, né? Essa é a linha dos 5 passos. Eu optei por manter porque costuma dar certo no YouTube e você costuma gostar desse tipo de vídeo dividido dessa forma. O seu primeiro passo é ter uma meta clara. E eu sei que parece óbvio isso, mas não é. A maioria de nós não tem metas e objetivos claros e a maior parte dos que acham que tem, na verdade também não tem metas e objetivos claros. Definir uma meta clara de qual que é o objetivo financeiro que você quer alcançar é necessário. Seja de patrimônio total, como 100 mil reais, ou até mesmo de renda passiva mensal, se define esse objetivo. Claro que isso daqui é necessário, mas não é apenas desse tipo de meta que eu estou falando, e é aqui que o vídeo começa a ficar diferente da maioria que você está acostumado a ver sobre isso, da maioria que você está acostumado a encontrar no YouTube. Se você só tiver metas financeiras, é bem provável que você tenha muita dificuldade para juntar dinheiro, para acumular patrimônio. Repito, se você só tiver metas meramente financeiras, é bem provável que você tenha muita dificuldade para juntar dinheiro. Algumas organizações, como o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o Gallup e empresas de consultoria financeira frequentemente falam isso, conduzem pesquisas que têm demonstrado que pessoas mais felizes, satisfeitas com os seus empregos, com seus trabalhos, tendem a ter uma melhor capacidade de poupar e gerir suas finanças pessoais. Então se liga nessa história aqui que eu vou te contar, presta bastante atenção. Era uma vez uma linda cidade chamada Valorlândia, onde viviam pessoas de todas as idades, cada uma com seus desejos e sonhos diferentes. No centro de Valorlândia havia um lugar encantado onde todos podiam seguir seus corações e trabalhar com aquilo que amavam fazer, com o que gostavam. Lá viviam 2 pessoas especiais. Dudu, um videomaker bem brabo e bem foda, muito criativo, visionário, e Bianca, uma DJ pra lá de criativa também. Dudu passava os seus dias tirando foto, gravando, editando vídeos e Bianca estava sempre experimentando novos remixes, combinações de suas músicas ali, trabalhando com aquilo que ela gostava, se sentiam realizados ambos, só que do nada um forasteiro invadiu a cidade e envenenou a mentalidade dos moradores, falando que não era bem assim. De repente, muita gente começou a dizer que era tudo um mito, que não era essa coisa de trabalhar com o que gosta, o importante era trabalhar duro fazendo o que realmente dava dinheiro e não importava o trabalho escolhido, muitas vezes você precisava escolher outra coisa mesmo. Dudu e Bianca não, continuaram trabalhando com as suas paixões, mas muitos outros decidiram seguir outras carreiras apenas pelo dinheiro. Então, com o tempo,
Dudu e Bianca notaram que as pessoas que trabalhavam apenas por dinheiro muitas vezes sentiam um vazio dentro dos seus corações e não conseguiam, não importava o quanto que eles ganhavam, não conseguiam juntar dinheiro. Sempre pareciam precisar de mais dinheiro para gastar ainda mais. E aí, enquanto isso, Dudu e Ana, mesmo ganhando menos dinheiro no início, eles tinham algo que valia muito mais, a realização de fazer o que gostavam, que não deixava esse vazio acontecer. Por isso eles acumularam muito mais à medida que se tornaram referências em suas profissões e naturalmente passaram a ganhar mais dinheiro do que haviam imaginado no começo das suas carreiras. Foi aí que eles decidiram compartilhar isso com a cidade. Muita gente começou a repensar as suas escolhas e as maneiras também de se aproximarem de quem que eles gostavam, do trabalho que eles gostavam também de fazer. Kleber, por exemplo, era um ótimo marceneiro, mas estava trabalhando na indústria, na mecânica, sem saber muito ali o que fazer, não conseguia crescer, estava endividado, insatisfeito, infeliz. Diogo tinha um baita talento para mecânica, mas estava tentando seguir os passos do pai, que era um bom marceneiro, mas ele não era. O pai era aposentado. Então o que aconteceu? Os dois trocaram de profissão. O Kleber virou marceneiro, como ele queria, o Diogo foi para a indústria e ambos cresceram como nunca haviam sonhado, muito felizes, realizados com a sua profissão. A realização profissional é um dos segredos para você acumular um patrimônio significativo. Não que seja o único, e sim, na vida real nem sempre é tão simples quanto nas historinhas que eu contei aqui nos contos de fadas. Alcançar riqueza, sucesso financeiro pode ser difícil em algumas profissões, mas é crucial você encontrar um equilíbrio entre isso. Eu sei que dependendo da situação atual pode ser difícil para você mudar de carreira do nada, não é simples, não é algo simples, romântico isso daqui, mas é importante encontrar um caminho viável que também faça os seus olhos brilharem, desperte em você motivação para crescer como profissional cada dia mais, ganhando mais dinheiro, sendo mais valorizado. Esse é o passo 1 para mim. Se você conseguir isso, qualquer meta financeira vai ser batida mais facilmente, seja de 100 mil ou de qualquer outro valor, tá? Além disso, nós não somos iguais, somos diferentes, então não sou eu, seu vizinho, seus amigos, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, que vai dizer qual que é a sua meta financeira, profissional ou pessoal. Você tem a obrigação de decidir isso, se você me permite. A obrigação é sua, então cumpra a sua obrigação. Inclusive, isso tem tudo a ver com o terceiro passo que você precisa seguir, que é investir nos ativos que te deixarão mais perto do seu objetivo com essa grana que você poupar. O melhor investimento é aquele que coloca mais dinheiro no seu bolso. E o que coloca menos dinheiro, o investimento que coloca menos dinheiro do que poderia colocar no seu bolso, é um investimento ruim. Só que isso muda de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Não é a mesma coisa para todo mundo. E aqui eu vou ser bem direto. Quanto mais retorno, quanto mais rentabilidade você quiser, mais você precisa estar disposto a correr riscos e ver esse patrimônio oscilando muito mais. E mais tempo você vai precisar estar disposto a esperar para começar a colher os frutos. Olha o exemplo. Ronald Wayne, ele era dono de 10% da Apple em 1976. Foi ele que criou o primeiro logo da Apple e o primeiro manual, o manual do primeiro computador lançado pela empresa. Quando a Apple fez o seu IPO, anos depois, foi avaliada em mais de $1 bilhão. Isso significa que o Ronald Wayne ele poderia ter construído ali, em pouco tempo, uma fortuna multimilionária, em 4 anos. 10% daria 180 milhões aproximadamente. Se ele fosse dono de 10% da Apple, quando a empresa rompeu a marca dos 3 trilhões de valor de mercado, esses 10% seriam equivalentes a 300 bilhões de dólares. Hoje ele seria disparado o homem mais rico do mundo se ele tivesse mantido as ações, mas infelizmente, ou não, né? O Ronald Wayne, ele abriu mão das suas ações por $1.500 anos antes do IPO. Talvez uma das piores decisões de investimento da história que a gente tem em registro. Tá? Mas a gente não é tão esperto assim e ele também não é tão burro. A realidade é diferente. Isso aqui foi só um exemplo mesmo que eu dei para te fazer entender, te fazer compreender que comprar bons ativos é só o começo da historinha. Segurar é o que garante o final feliz do investidor e segurar é o mais difícil, papai. Pode acreditar, o melhor ativo é aquele que, além de bom, você vai ter capacidade de segurar. Se você é conservador demais ao extremo, tem muito medo da volatilidade e o ativo para você é o tesouro IPCA+, é o que você consegue segurar, que seja renda fixa.
O seu percentual em renda variável, ele precisa estar de acordo com o nível de risco que você suporta correr, e isso também varia muito de pessoa para pessoa, de investidor para investidor. Às vezes você consegue ter 50% do seu patrimônio em ações pagadoras de dividendos. É renda variável, é bolsa de valores do mesmo jeito, mas talvez você não consiga ter 20, 25, 30% do seu patrimônio em ações de altíssimo crescimento mais arriscadas, porque oscilam mais. Encontre o que é razoável para você e esses é que serão os melhores investimentos que você pode fazer. É lindo você imaginar como teria sido investir na Apple há muito tempo, colocaram dinheiro e teria virado milhões, mas e a Kodak? A Kodak também era gigante, na verdade era muito maior. A Kodak valia 30 bilhões de dólares quando a Apple realizou o seu IPO, a sua oferta pública inicial. Ninguém imaginava que 32 anos depois todo mundo estaria tirando fotos, usando um produto da Apple para tirar fotos e que a Kodak estaria entrando com o seu pedido de falência. Então, nada daquela história de você ficar, a grama do vizinho é sempre mais verde, você ficar olhando o desempenho de certos ativos que você poderia ter comprado, mas não comprou, pensar quanto seria o seu patrimônio se você tivesse investido neles e aí de repente, será que não está na hora de comprar? Se você pensar assim, isso vai te tirar da sua estratégia, tá? O retorno do ativo nem sempre é o retorno dos investidores que compraram aquele ativo em determinados momentos. É mais fácil você demorar um pouco mais para chegar nos 100 mil ou em qualquer valor do que você chegar nos 90 mil, por exemplo, aí vem uma queda da bolsa muito forte, seu patrimônio cai 40%, 45% porque você não suportou a volatilidade e vendeu tudo no prejuízo. O segredo é você alinhar os seus investimentos com base naquilo que você decidiu ser sua prioridade. Se a sua meta é acumular patrimônio e você tem perfil, talvez você pode focar em ações de crescimento, por causa do fator exponencial que eu comentei também, sem desrespeitar o seu perfil de investidor. Se o seu foco é renda passiva, eu recomendo que você seja um investidor com um foco maior em ativos geradores de renda passiva, principalmente se você não gosta muito de volatilidade. Tem um pouco de renda fixa também. E para isso você vai precisar saber escolher os ativos certos. Muitos de vocês gostaram do último vídeo que eu soltei sobre análise de ações. Foi um dos vídeos mais comentados aqui do canal, o que teve mais engajamento de toda a história. Não foi o vídeo mais visto, mas o engajamento foi muito bom. Se você não viu, veja, vou deixar o link aqui nos comentários, fixado aqui embaixo e também no card. Vamos ter conteúdo mais aprofundado sobre análise de ações aqui no canal, então não deixe de se inscrever e clica no like também. Mas só para deixar claro, também não é preto no branco, 880, não precisa você excluir um tipo de investimento e focar 100% nisso ou naquilo. Vai montar uma carteira de investimentos diversificada, tem muito vídeo aqui no canal ensinando sobre isso. O quarto passo que você tem que seguir para alcançar os primeiros 100 mil na Bolsa de Valores em investimentos é, adivinhe só, começar agora. Comece a investir agora. Eu sei que também parece uma coisa óbvia de se dizer, principalmente para vocês, uma audiência, a maioria que já está investindo, mas a realidade é que muita gente demora para começar. Passa um tempão pensando, planejando e nunca começa. Talvez isso tenha um pouco de impacto da dificuldade que as pessoas têm para poupar, que a gente viu no passo 1. Resolve isso e vai em frente. Começa, se for o caso. Mas, como vocês sabem, o fator exponencial da fórmula dos juros compostos, ele é o tempo. É de longe o ponto que mais vai influenciar o retorno do seu investidor, o retorno total no longo prazo. O seu aporte, ele é a sua maior vitória. Se você investe, você está na frente de muita gente, pô. O seu aporte, esquece um pouco o retorno, o seu aporte é a sua maior vitória. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria aponta que 1 em cada 4 brasileiros não conseguem fechar as contas no final do mês, pagar tudo e quitar todas as suas dívidas e ficar no verde. E dos que poupam dinheiro ainda, mais de 25% juntam dinheiro em casa mesmo. Numa caixa de sapato, em cima do guarda-roupa, em cima do forro da casa, sei lá. Então, se você poupa e investe corretamente, já é um vencedor. Retorno é consequência de você escolher os melhores investimentos, como eu disse, para você. E o segundo passo, provavelmente o mais importante de todo o vídeo, é você construir, ter uma reserva de emergência. Construa e tenha sua reserva de emergência. Você não vai mais ignorar isso, prometa isso para si mesmo. Não ignore a reserva de emergência. Eu coloquei o segundo passo, depois do passo 3 e 4, não sei se você percebeu,
por dois motivos, né? Primeiro que se o segundo passo já fosse reserva de emergência, o vídeo ia ficar muito com cara de conteúdo repetitivo. Talvez você nem me desse a oportunidade de falar tudo que eu falei, de continuar assistindo para ver que talvez eu tinha coisa diferente para te falar. E o segundo motivo é que, sim, eu acredito que a reserva de emergência deve ser prioridade. Mas se você vai começar agora, eu acho que você pode ir fazendo as duas coisas sim. Vai montando a reserva e vai investindo no longo prazo. Você não vai morrer por causa disso, beleza? Não tem regra aqui. Claro que você vai demorar mais para formar a sua reserva de emergência, mas você já vai estar investindo em ativos que vão render mais no longo prazo e isso vai te gerar mais conhecimento, experiência, enquanto você ainda estiver aportando menos em renda variável, em ativos mais arriscados, mas como eu disse, não tem regra aqui. Se você quiser também formar toda a sua reserva de emergência antes, faça isso, não é errado, não estou querendo cagar regra aqui para você. Importante que você forme a reserva de emergência em um investimento seguro, com liquidez, rentabilidade não precisa ser tão alta assim e principalmente muita segurança. Ah, mas também não estou te falando que é sua obrigação fazer isso, o investidor decide. Na minha opinião, dá para fazer os dois. Antes eu achava que não, acabei mudando, como é bom a gente mudar de opinião e não ter medo de falar isso. Ah, Badu, mas se eu faço isso e aí eu preciso no meio do caminho da reserva de emergência, acontece ali uma emergência, eu vou ter que vender o que eu tiver investido também em outras coisas? Vai precisar. Isso aí não tem como a gente negar, vai precisar mesmo. Se você não tiver nada, nem a reserva de emergência, nem um pouquinho, nem nada, é pior ainda. Tá, mas eu mudei de opinião com relação a isso. Para mim já dá para ir fazendo os dois sim, mas não deixe de construir a sua reserva de emergência, pelo amor de Deus. Não adianta nada você saber tudo sobre análise de ações, aprender tudo aqui no canal que a gente vai começar o conteúdo, contabilidade, estratégia de investimento ou o que for, se você precisar vender esses ativos às pressas e tomar na tarraqueta. O quinto e último passo que eu separei para esse vídeo é não parar de aportar e reinvestir os seus rendimentos, os dividendos, os seus lucros. É você continuar firme depois que investir deixar de ser uma novidade. Por que eu estou falando isso? Porque depois de um tempo investindo, uma coisa muito comum que acontece com muitos investidores é que eles vão perdendo um pouco a empolgação, a animação com os aportes. E aí isso afasta a maioria de chegar numa marca importante, como os primeiros 100 mil, os primeiros 200, sei lá, o valor que seja. Deixando muito claro aqui que 100 mil reais é apenas um número. Se o seu objetivo é ter uma renda passiva de 3, 4, 5 mil por mês, pode ser que, a depender do seu valor de aporte, você vai levar um tempinho para atingir os primeiros 100 mil reais. Se você já ganha bastante dinheiro, tipo 20 mil reais por mês ou mais, talvez você vai conseguir chegar nos primeiros 100 mil reais mais rápido, mas isso não vai ser também um valor significativo para você, porque certamente o seu objetivo vai ser acumular um patrimônio maior no longo prazo. Cada um investe de acordo com a sua realidade. Mas o ponto é que muitos investidores, independentemente do valor, em algum momento acaba desanimando, perdendo a empolgação. E existem dois problemas aqui. Primeiro, chegar nos primeiros 100 mil reais é difícil, mas aí depois os juros compostos, eles começam a fazer a bola de neve crescer mais rápido, sempre. Só que aí o investidor chega nos 100 mil e pensa, porra, demorou aqui um tempão para chegar, ainda não dá para viver de renda, ainda não tem renda passiva relevante, ainda falta muito tempo, vai demorar muito, tá chato pra caramba, aí seria muito mais divertido gastar isso daqui. E a tendência é você achar que vai continuar sempre demorando o mesmo tempo. Para ir dos 0 ao 100 vai ser a mesma coisa, dos 100 para os 200, dos 200 para os 400 mil, dos 400 para os 800, e não é, vai ficando cada vez mais rápido. E outra coisa, no começo é tudo empolgação, é tudo novidade, você está empolgado porque você está começando a investir na bolsa, renda variável e tal, recebendo os primeiros dividendos, é pouco, mas é legal pra caramba, mas aí vai chegar um momento em que isso precisa acabar. Essa empolgação da novidade acaba. Você não vai ficar todo mês acrescentando uma ação nova na sua carteira, um fundo imobiliário novo na sua carteira, um ativo novo, investindo na criptomoeda nova, é naquilo que vai multiplicar. Não é assim. Vai chegar um momento
em que você vai estar colocando cada vez mais dinheiro nos mesmos ativos e reinvestindo os rendimentos que você receber nos mesmos ativos, os dividendos, comprando as mesmas ações, os mesmos FIIs, e é assim que tem que ser. Como disse Paul Samuelson brilhantemente, investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue $800 e vá para Las Vegas. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve para você não perder o próximo conteúdo que tá brabo. Um abraço, valeu!